Como usar sua mente para alcançar seus maiores objetivos. A verdade que ninguém te conta. E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e seus objetivos não é a falta de talento, sorte ou recursos, mas como você usa a sua própria mente? E se eu te disser que o segredo para alcançar tudo o que você sempre sonhou, para atingir os seus maiores objetivos, já está dentro de você, esperando para ser liberado? A maioria das pessoas não percebe o poder oculto que tem em suas mãos. E o pior, nem imagina como utilizar isso a seu favor. Você já parou para pensar na imensidão de pensamentos que você tem todos os dias? Talvez você esteja focado nas dificuldades da vida, nos problemas que surgem, nas barreiras que parecem impossíveis de superar. Mas e se eu te disser que, dentro da sua mente, você tem o poder de mudar tudo isso? E se eu te contar que, ao aprender a controlar sua mente e direcionar seus pensamentos para o que realmente importa, você pode transformar qualquer situação, qualquer desafio, qualquer dificuldade? Isso é o que poucas pessoas sabem, mas é exatamente isso que faz a diferença entre quem alcança o sucesso e quem fica para trás. A mente humana é incrivelmente poderosa. Ela é o centro de controle de tudo o que você faz, sente e pensa. O seu cérebro, se bem direcionado, pode se tornar o seu maior aliado na busca pela realização dos seus objetivos. Mas a maioria das pessoas não compreende a profundidade dessa força, e isso se reflete na vida delas. O que acontece é que elas estão condicionadas a acreditar que o sucesso é algo que só acontece para uma minoria escolhida, que depende de sorte, oportunidades raras ou talentos inatos. A verdade é que sucesso é uma habilidade mental, algo que qualquer pessoa pode aprender a dominar com disciplina, dedicação e principalmente com uma mudança de mentalidade. Vamos olhar para o conceito de mente como uma ferramenta. Imagine sua mente como um enorme terreno vazio, esperando para ser cultivado. Se você não plantar as sementes certas e cuidar delas, aquele terreno permanecerá desorganizado, sem direção e sem propósito. Mas ao escolher as sementes certas, ou seja, ao focar em pensamentos positivos, em crenças fortalecedoras e em uma mentalidade de crescimento, você começa a cultivar uma mentalidade vencedora. E ao cultivar uma mentalidade vencedora, os frutos que você colherá serão muito mais abundantes e mais rápidos do que você jamais imaginou. O primeiro passo para acessar esse poder oculto da sua mente é perceber que você é o arquiteto da sua própria realidade. Cada decisão, cada ação que você toma começa em sua mente. As coisas não acontecem por acaso ou por sorte. Tudo começa com a maneira como você enxerga o mundo e como você reage a ele. Imagine que você está em frente a um grande desafio. Você pode escolher ver essa situação como um obstáculo intransponível, como algo que vai te derrubar, ou você pode decidir usar esse momento como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução. Esse simples ajuste de perspectiva é o que pode definir a diferença entre o fracasso e o sucesso. A forma como você escolhe encarar cada situação, cada dificuldade, é o que vai determinar o seu futuro. Agora, eu sei que isso pode parecer simples, mas a realidade é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a usar a sua mente dessa maneira. As escolas, as instituições, a sociedade em geral, ensinam o que fazer, mas raramente ensinam como pensar, como controlar e direcionar os pensamentos. E por isso muitas pessoas passam por sua vida achando que as circunstâncias externas determinam o que elas podem ou não podem conquistar. Mas isso é um grande erro. Você não é o que acontece com você. Você é o que você decide pensar e fazer com o que acontece com você. Eu vou te dar um exemplo real e simples. Quando você decide começar um novo projeto ou se dedicar a um novo objetivo, o que geralmente acontece? A maioria das pessoas sente uma grande empolgação no início, mas logo vem a dúvida, o medo, a insegurança. Esses pensamentos começam a tomar conta, e em pouco tempo a energia inicial vai se esvaindo. O que aconteceu aqui? A mente entrou em cena. Esses pensamentos negativos são naturais,
Todos nós temos medo de falhar, mas a chave do sucesso está em aprender a lidar com esses pensamentos, não deixando que eles te controlem. A verdadeira força vem da habilidade de não se deixar dominar pelos pensamentos negativos, de usar a mente para reprogramar a reação que você tem diante dos obstáculos. O poder da mente não está apenas em alcançar objetivos tangíveis. Ele também está no controle das suas emoções, na maneira como você se sente diante da vida. Imagine, por exemplo, se você fosse capaz de controlar completamente a sua reação diante de uma situação estressante. Se você tivesse o poder de manter a calma, de pensar com clareza, de agir com propósito, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Isso não só te colocaria em uma posição mais forte para alcançar seus objetivos, como também melhoraria a qualidade da sua vida, da sua saúde mental e emocional. A boa notícia é que isso é completamente possível. É uma questão de prática e de persistência. O primeiro passo é tomar a decisão de que você vai assumir o controle da sua mente. E o segundo passo é praticar todos os dias para reforçar essa mentalidade. Quando você começa a perceber que você tem o poder de mudar seus pensamentos, mudar suas reações e mudar sua percepção do mundo, você começa a criar um caminho para o sucesso, onde você é o único responsável pelas vitórias e conquistas que virão. Lembre-se, o verdadeiro poder da sua mente está em como você escolhe usá-la. E agora que você sabe disso, é hora de começar a reprogramá-la para alcançar tudo o que você sempre sonhou. O mito do esforço. Por que trabalhar mais? Não é suficiente por muito tempo. A sociedade nos ensinou que o caminho para o sucesso é simples. Basta trabalhar duro, fazer o máximo possível e esperar pelos resultados. Mas o que acontece quando você segue essa lógica, investindo horas incontáveis de trabalho árduo, e ainda assim, não vê os resultados que espera? A verdade é que esse conceito de trabalho árduo está profundamente enraizado em uma visão equivocada do sucesso. Trabalhar mais nem sempre é o que te levará ao topo. Você provavelmente já se viu em um ciclo interminável de atividades. Acorda cedo, vai dormir tarde e ainda sente que o tempo não é suficiente. Você se dedica ao máximo, mas as recompensas parecem nunca corresponder ao esforço. A realidade é que, por mais que trabalhar mais possa gerar algum resultado imediato, o verdadeiro sucesso não vem apenas do esforço físico ou mental. O sucesso vem de como você trabalha com inteligência, como usa sua mente para direcionar o esforço de maneira mais estratégica, eficaz e com propósito. Vamos analisar isso de forma simples. Imagine um maratonista que treina durante meses, mas sem o método certo. Ele pode até estar treinando muito, correndo longas distâncias todos os dias. Mas, sem a técnica adequada, ele pode nunca alcançar o seu máximo desempenho. Isso acontece porque ele não está trabalhando de maneira estratégica. Está apenas se esforçando, mas o esforço sem a direção certa não leva a resultados extraordinários. O que ele realmente precisa é de uma estratégia mental e física bem alinhada, algo que ele tenha aprendido, praticado e aperfeiçoado ao longo do tempo. Ele precisa ser inteligente com seu esforço, não apenas aumentar a quantidade de trabalho. Esse é o mesmo princípio que se aplica à sua vida e aos seus objetivos. Muitas vezes, você sente que está se esforçando tanto, mas ainda não consegue atingir os resultados desejados. Isso acontece porque o esforço sozinho não é suficiente. O sucesso não é apenas uma questão de trabalhar mais. É uma questão de trabalhar de forma inteligente, estratégica e focada. O que você precisa aprender é como aproveitar o poder da sua mente para otimizar o seu esforço e alcançar resultados mais rápidos e mais consistentes. Imagine um executivo que trabalha longas horas todos os dias, mas suas decisões são impulsivas, suas ações são reativas, e ele não tem um planejamento claro. Mesmo que ele esteja trabalhando muito, ele não está gerando valor significativo. Agora, imagine outro executivo que trabalha menos horas, mas tem uma visão clara do que precisa ser feito, tem um plano estratégico e foca sua energia nas tarefas mais importantes. Esse segundo executivo, apesar de trabalhar menos,
provavelmente verá resultados muito mais rápidos e maiores. O segredo não está na quantidade de tempo que você gasta, mas em como você usa esse tempo. O foco, a clareza e a estratégia mental são os fatores determinantes para o sucesso. Uma das maiores armadilhas que as pessoas caem é acreditar que, se trabalharem mais, vão alcançar mais. Mas a realidade é que o trabalho sem inteligência, sem foco e sem uma mentalidade estratégica leva ao esgotamento e à frustração. O segredo não é ser ocupado, mas ser produtivo. Ser produtivo, no entanto, exige mais do que apenas trabalhar duro. Exige ser capaz de focar no que realmente importa, de saber onde colocar sua energia de forma mais eficiente. Eu sei que você deve estar pensando, mas se eu não trabalhar mais, como vou alcançar meus objetivos? E aqui está a verdade. Você pode e deve trabalhar de maneira inteligente. Existem muitas maneiras de alcançar seus objetivos sem ter que sacrificar sua saúde mental, seu tempo pessoal ou seu bem-estar. Você precisa aprender a usar sua mente para criar um sistema de produtividade que seja sustentável e que maximize seus resultados. Isso não significa trabalhar menos, mas trabalhar de forma mais eficaz, focada e alinhada com o seu verdadeiro propósito. A chave para alcançar seus objetivos não está em se sobrecarregar de tarefas, mas em ter um plano claro, em se concentrar nas ações que realmente fazem a diferença, em tomar decisões estratégicas e em trabalhar de maneira inteligente. Ao mudar sua mentalidade e aplicar um esforço mais focado, você descobrirá que alcançará os resultados que tanto deseja de uma forma mais rápida e eficiente, sem precisar se perder no desgaste e na sobrecarga. Trabalhar mais não é a resposta. Trabalhar de forma inteligente é o que vai fazer você atingir seus maiores objetivos. Agora, imagine sua vida com esse novo olhar sobre o esforço. Imagine um cenário onde, ao invés de trabalhar mais, você começa a trabalhar de forma mais inteligente. Onde, ao invés de se perder em tarefas sem fim, você foca no que realmente importa. Como você se sentiria? Qual seria o impacto na sua saúde mental, no seu equilíbrio, nos seus relacionamentos e, é claro, nos seus resultados? O verdadeiro sucesso não vem do esforço ilimitado. Ele vem da aplicação estratégica da sua energia e da sua mente, mudando da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. A mentalidade que você tem em relação ao mundo, aos seus desafios e a si mesmo, é uma das forças mais poderosas que você pode cultivar. E acredite, essa mentalidade define não apenas o seu sucesso, mas também a sua capacidade de superar qualquer obstáculo na vida. Existe uma diferença fundamental entre duas formas de pensar, que definem como lidamos com nossos erros, como encaramos nossos desafios e como reagimos ao fracasso. Uma dessas mentalidades é a mentalidade fixa e a outra é a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela em que você acredita que suas qualidades e habilidades são estáticas, que você nasceu com certos talentos ou limitações que não podem ser alterados. Para alguém com uma mentalidade fixa, o fracasso é um reflexo do seu valor pessoal. Ou seja, se não conseguir alcançar um objetivo ou se falhar em uma tarefa, você se sente como uma pessoa incapaz, com o rótulo de fracasso. A mentalidade fixa faz com que você veja os desafios como algo a ser temido, não como uma oportunidade de aprendizado. Você se sente inseguro, incapaz de melhorar ou evoluir, e esse tipo de pensamento se torna um bloqueio que te impede de alcançar seus maiores objetivos. Já a mentalidade de crescimento é o oposto. Ela se baseia na ideia de que todas as habilidades e talentos podem ser desenvolvidos com esforço, aprendizado e prática. Para alguém com uma mentalidade de crescimento, o fracasso não é um reflexo do seu valor pessoal, mas uma oportunidade de aprender e melhorar. Ao invés de ver os desafios como barreiras intransponíveis, você os vê como degraus para o seu crescimento pessoal e profissional. A mentalidade de crescimento transforma cada obstáculo em uma chance de fortalecer suas habilidades e expandir seus limites.
A mudança de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento é transformadora. Essa mudança começa na forma como você encara as dificuldades e no entendimento profundo de que o fracasso não é o fim, mas o começo de um novo aprendizado. Quando você começa a adotar uma mentalidade de crescimento, a vida passa a ser vista como um campo de possibilidades, onde você não está preso às suas falhas passadas, mas livre para evoluir a cada dia. A primeira mudança acontece quando você deixa de acreditar que as habilidades são imutáveis. Você começa a perceber que, assim como qualquer habilidade técnica, os desafios emocionais e intelectuais também podem ser desenvolvidos com prática e disciplina. Essa mudança exige autoconhecimento e, mais importante ainda, exige que você enfrente os seus medos e inseguranças, aqueles pensamentos que dizem "não sou capaz" ou "não sou bom o suficiente". Quando você muda a mentalidade e começa a agir de acordo com a ideia de que pode melhorar e crescer, é aí que o jogo começa a mudar. O medo de errar perde sua força, porque você entende que o erro é simplesmente parte do processo de aprendizagem. Essa mudança de mentalidade traz consigo a liberdade de tentar novamente sem medo do fracasso. Quando você falha com uma mentalidade de crescimento, você não se sente derrotado. Em vez disso, você sente a empolgação de saber que algo novo foi aprendido, algo que o prepara para dar o próximo passo com mais confiança. Isso cria uma base sólida para o sucesso, onde cada passo, mesmo os errados, são vistos como parte do caminho. Você não está mais preso ao medo do fracasso, mas motivado pela possibilidade de crescimento. Para dar um exemplo claro, pense nas pessoas que você conhece e que enfrentam grandes dificuldades ou desafios. Algumas delas podem estar estagnadas, lamentando seus erros e buscando culpados, enquanto outras estão sempre em movimento, tentando, errando e tentando novamente, até alcançar o sucesso. O que as diferencia? A mentalidade. O sucesso não é para os talentosos ou para os afortunados, é para os resilientes, para aqueles que não desistem ao primeiro erro, mas veem cada falha como uma oportunidade de aprendizado. Esse é o poder da mentalidade de crescimento. Agora você pode se perguntar: como posso mudar minha mentalidade? A resposta é simples, mas exige prática diária. Primeiro, reconheça os momentos em que você está operando com uma mentalidade fixa. Perceba os pensamentos autocríticos, as dúvidas que surgem diante dos desafios, e comece a substituí-los por pensamentos que favoreçam o aprendizado. Lembre-se, o fracasso não é o fim. Segundo, desenvolva a habilidade de ser mais paciente consigo mesmo. O crescimento leva tempo e esforço, e é fundamental que você pratique a perseverança. Por último, celebre cada pequeno avanço. Mesmo que você não tenha alcançado o objetivo final, a cada passo que dá, você está mais próximo de ser a melhor versão de si mesmo. A transformação da sua mentalidade pode parecer um grande desafio no início, mas é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Ao mudar a forma como você pensa sobre seus próprios limites, você se liberta para alcançar tudo o que realmente deseja. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o autor da sua própria história de sucesso. O que define seu futuro não é o que você nasceu sendo capaz de fazer, mas o que você decide acreditar e praticar hoje. A neurociência do foco e clareza. Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de distrações, manter o foco e a clareza mental tornou-se uma habilidade rara, mas essencial. Para alcançar seus maiores objetivos, não basta apenas trabalhar duro ou ter boas intenções. É preciso ser capaz de direcionar sua atenção para o que realmente importa, ignorando as distrações e mantendo a mente clara. Isso não é apenas uma questão de força de vontade, mas sim um processo que envolve a forma como o seu cérebro funciona. A neurociência do foco nos mostra que o cérebro humano é projetado para se concentrar em uma coisa de cada vez. No entanto, com a quantidade de estímulos que recebemos diariamente, é fácil se perder na multitarefa, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a realidade é que a multitarefa não existe de fato.
O que acontece é que o cérebro alterna rapidamente entre as tarefas, o que causa uma diminuição significativa na produtividade e na clareza mental. Isso é comprovado por estudos que mostram que a tentativa de realizar várias atividades simultaneamente pode resultar em um desempenho inferior em todas elas. A chave para alcançar seus objetivos, então, está na capacidade de treinar o cérebro para se concentrar em uma única tarefa, sem se distrair com o que está ao seu redor. O foco é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E ao entender como o cérebro processa as informações, você pode começar a implementar estratégias para aumentar o seu foco e clareza mental, o que vai diretamente impactar a sua produtividade e, consequentemente, o seu sucesso. Quando falamos sobre foco, não estamos nos referindo apenas à habilidade de manter a atenção em uma tarefa específica, mas também à capacidade de manter a clareza mental diante de desafios, problemas ou até mesmo de emoções intensas. Uma mente focada não se deixa levar por distrações externas, mas se mantém centrada naquilo que realmente importa, mesmo em meio ao caos. A clareza mental é o que permite a você ver as coisas de forma mais objetiva, sem que as emoções ou o estresse obscureçam o seu julgamento. Os neurocientistas descobrem que o foco não é apenas uma questão de concentração, mas também de energia mental. O cérebro precisa de combustível para funcionar corretamente, e a energia mental vem de fontes como o sono adequado, a alimentação balanceada e a prática regular de exercícios. Quando o cérebro está bem alimentado e descansado, ele tem mais capacidade de se concentrar, tomar decisões acertadas e agir de maneira estratégica. Por outro lado, a falta de sono ou uma dieta inadequada podem levar à fadiga mental, dificultando a concentração e, consequentemente, a realização dos seus objetivos. Outro fator que impacta diretamente o foco e a clareza mental é o controle emocional. O cérebro humano está altamente influenciado pelas nossas emoções, e quando não sabemos lidar com sentimentos como ansiedade, raiva ou frustração, acabamos dispersando nossa atenção. A clareza mental exige um equilíbrio emocional, onde você é capaz de perceber suas emoções sem se deixar dominar por elas. Pessoas que têm controle emocional têm maior capacidade de manter o foco, mesmo em situações desafiadoras, porque não permitem que as emoções interfiram nas suas decisões ou ações. Agora, como podemos treinar o cérebro para melhorar o foco e a clareza mental? Existem várias técnicas eficazes baseadas em princípios da neurociência. A primeira delas é a prática da meditação. Estudos mostram que a meditação regular tem um impacto positivo no cérebro, aumentando a capacidade de concentração e reduzindo a atividade das regiões cerebrais responsáveis pelas distrações. A meditação ajuda a treinar o cérebro para manter a atenção no presente, sem se deixar levar por pensamentos negativos ou preocupações. Além disso, a prática de mindfulness, que é a atenção plena no momento presente, também tem se mostrado eficaz para melhorar o foco. Ao praticar mindfulness, você aprende a se concentrar no que está fazendo no momento, sem se preocupar com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro. Isso cria uma mentalidade mais clara, que permite que você se concentre inteiramente nas suas tarefas e desafios, sem se distrair. Outra técnica poderosa é a gestão do tempo. O cérebro funciona melhor quando tem um senso de estrutura e organização. Ao planejar suas tarefas de forma eficiente, você permite que o seu cérebro se concentre no que precisa ser feito, sem se perder nas inúmeras coisas que você poderia estar fazendo ao mesmo tempo. Use ferramentas como a técnica Pomodoro, onde você trabalha em blocos de tempo focados, seguidos por curtos períodos de descanso. Isso mantém o cérebro fresco e focado, evitando a sobrecarga mental. Por fim, a prática regular de exercícios físicos também é uma das melhores maneiras de melhorar o foco e a clareza mental. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que melhora a função cognitiva e a capacidade de concentração. Além disso, o exercício regular ajuda a reduzir o estresse e melhora o humor, criando um ambiente mental mais propício para o foco. Agora,
Imagine como seria sua vida se você tivesse um controle total sobre o seu foco e clareza mental. Imagine ser capaz de ignorar as distrações externas, manter sua mente calma e focada, e tomar decisões de forma clara e estratégica. Ao dominar a arte do foco e da clareza mental, você cria uma base sólida para alcançar seus maiores objetivos. O sucesso deixa de ser algo distante e se torna uma consequência natural de suas ações diárias. Acondicionamento mental para o sucesso. Remodelando o seu cérebro. Quando falamos sobre sucesso, muitas vezes nos concentramos nas ações externas. O que fazer, onde investir tempo, como fazer conexões e assim por diante. Mas o sucesso começa dentro de você, na maneira como sua mente é treinada para reagir ao mundo, aos desafios e às oportunidades. A maneira como você condiciona seu cérebro para o sucesso determina a forma como você enfrenta os obstáculos, como lida com os fracassos e como mantém sua motivação em alta quando as coisas ficam difíceis. A neurociência nos mostra que o cérebro humano é altamente plástico, o que significa que ele tem uma incrível capacidade de se remodelar e adaptar com base nas experiências e nos estímulos que recebe. Essa plasticidade cerebral é a chave para transformar a sua mente em uma máquina imbatível de sucesso. Quando você começa a trabalhar conscientemente para moldar os seus pensamentos, crenças e hábitos, você pode literalmente reprogramar o seu cérebro para trabalhar a seu favor, e não contra você. O processo de condicionamento mental começa com a consciência do que você está alimentando sua mente. Cada pensamento que você tem, cada crença que você carrega, está moldando a forma como você vê o mundo e a maneira como age diante das oportunidades e desafios. A maior parte dos bloqueios mentais que as pessoas enfrentam não vem de fatores externos, mas da história mental que criaram ao longo da vida. Por exemplo, se você cresceu acreditando que o fracasso é algo insuportável ou que o sucesso está reservado apenas para alguns privilegiados, seu cérebro irá buscar evidências que confirmem essas crenças, perpetuando uma mentalidade limitada e autossabotadora. A chave para reprogramar essa mentalidade está em alterar as crenças subjacentes que você carrega e começar a substituí-las por crenças fortalecedoras. Para fazer isso, você deve começar a praticar a consciência plena de seus pensamentos e questionar as limitações que você coloca em si mesmo. Ao fazer isso, você estará ativando uma parte do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, a região associada à tomada de decisões, planejamento e autocontrole. Quando você começa a escolher conscientemente os pensamentos que ocupa, você treina o seu córtex pré-frontal a trabalhar de forma mais eficiente e positiva, criando um caminho para o sucesso. A neurociência também nos ensina que o cérebro responde muito bem à repetição. Através da repetição constante de novos comportamentos e padrões de pensamento, você começa a criar novas conexões neurais, literalmente remodelando o seu cérebro para facilitar esses novos hábitos. Esse é o princípio por trás do conceito de neuroplasticidade. Quanto mais você pratica uma habilidade ou pensamento positivo, mais essas conexões se fortalecem, tornando o comportamento ou pensamento automático ao longo do tempo. Esse processo de remodelagem do cérebro exige prática diária e persistência. Não se trata de uma mudança instantânea, mas de uma evolução constante, onde você constrói uma fundação sólida para a mentalidade de sucesso. Cada vez que você repete ações que alinham seus pensamentos com seus objetivos, você está reforçando esse novo caminho mental que irá, eventualmente, se tornar seu padrão natural. Esse é o processo de condicionamento mental que os grandes atletas, empreendedores e líderes do mundo inteiro utilizam para alcançar o sucesso. É importante entender que o sucesso não é apenas sobre se tornar uma pessoa perfeita ou sem falhas. Sucesso verdadeiro vem de ser capaz de superar a adversidade, de aprender com os erros e de persistir mesmo quando os resultados não são imediatos. Isso é o que condiciona o cérebro para o sucesso. A capacidade de se levantar após cada queda, aprender com a experiência e continuar avançando. O sucesso é um processo contínuo de crescimento e evolução,
E a mentalidade que você adota ao longo dessa jornada é o que realmente determina seu sucesso final. Uma das melhores maneiras de acelerar esse processo de condicionamento mental é usar afirmações positivas e visualizações. Quando você visualiza seu sucesso e repete afirmações que reforçam suas habilidades e seu valor, você está ativando as regiões do cérebro associadas à recompensa e ao comportamento positivo. Ao visualizar seu sucesso com detalhes vívidos e acreditar no que está dizendo para si mesmo, você começa a criar uma realidade mental em que o sucesso é não só possível, mas inevitável. Com o tempo, seu cérebro começa a agir de acordo com essa nova mentalidade, criando ações e decisões alinhadas com o sucesso que você visualizou. Outro componente importante para condicionar seu cérebro para o sucesso é a gestão das emoções. O cérebro, quando não controlado, pode se deixar dominar pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida. Emoções que, quando não gerenciadas, podem ser um obstáculo imenso. Ao aprender a regular suas emoções e a manter o equilíbrio mesmo nas situações mais desafiadoras, você aumenta significativamente a sua capacidade de tomar decisões claras e objetivas, sem ser influenciado pelas reações impulsivas e emocionais que muitas vezes bloqueiam o progresso. Por fim, o condicionamento mental para o sucesso não é uma habilidade que você desenvolve de uma vez. É um processo contínuo de conscientização, prática e repetição. Mas ao tomar as rédeas da sua mente e começar a reprogramá-la para ter sucesso, você estará construindo uma base sólida para conquistar tudo o que deseja na vida. Ao recondicionar seu cérebro para o sucesso, você não está apenas criando o caminho para suas conquistas. Você está criando a pessoa capaz de alcançá-las, criando uma realidade. Além da sua zona de conforto. A zona de conforto é um lugar familiar, onde tudo parece seguro e previsível. É a área onde você sabe o que esperar e onde as dificuldades são menores. Mas, por mais confortável que seja, a zona de conforto também é um dos maiores inimigos do crescimento pessoal e do sucesso. As maiores realizações da vida não acontecem dentro da zona de conforto. Elas acontecem quando você decide sair desse espaço seguro e se aventurar além dos seus próprios limites. Você já percebeu como nossa mente tende a buscar o que é familiar? Quando estamos na zona de conforto, o cérebro reduz o esforço e a energia, porque não é necessário se adaptar ou aprender algo novo. É como um piloto automático, mas é importante entender que esse estado de comodidade pode ser uma armadilha. Quando você permanece dentro da sua zona de conforto, você limita suas possibilidades de crescimento, novas experiências e, o mais importante, as oportunidades de alcançar suas metas mais ambiciosas. O crescimento nunca acontece no fácil ou no já conhecido. Ele acontece no desconhecido, onde você é forçado a aprender, a se adaptar e a desafiar suas próprias limitações. A primeira coisa que você precisa entender é que a zona de conforto não é um lugar natural, mas sim uma construção mental. Ela existe porque sua mente, de forma instintiva, deseja preservar sua energia e evitar o desconforto. Mas na realidade, é o desconforto que gera os maiores aprendizados e as melhores oportunidades. Quando você desafia a si mesmo e sai desse espaço seguro, você abre portas para uma nova realidade, uma realidade onde você pode realizar coisas que jamais imaginou ser capaz. Parece assustador, não é? A ideia de abandonar a zona de conforto pode parecer um grande risco. Afinal, é o local onde você se sente seguro, onde suas falhas não são tão evidentes e onde o fracasso parece um risco menor. Mas os maiores sucessos vêm quando você se coloca em situações incertas, onde você precisa aprender algo novo e onde o medo de falhar se torna apenas uma oportunidade de crescimento. Se você quiser alcançar algo que nunca alcançou, será necessário fazer algo que nunca fez. O ponto crucial é entender que, quando você decide sair da zona de conforto, o que realmente está acontecendo é uma transformação mental. Você começa a expandir seus horizontes, a adquirir novas habilidades e a ver o mundo de uma forma diferente.
Não se trata apenas de fazer coisas novas, mas de treinar a mente para lidar com o desconhecido e aprender a prosperar nesse ambiente desafiador. O desconforto, a dificuldade e a incerteza não são sinais de fracasso, mas sim sinais de que você está no caminho certo, no caminho do crescimento. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso começar a sair da minha zona de conforto de maneira prática e estratégica? A resposta é simples: comece pequeno. Não é necessário fazer uma grande mudança de uma vez. Você pode começar com ações pequenas, mas consistentes, que desafiem sua zona de conforto gradualmente. Isso pode ser tão simples quanto falar em público, tentar algo novo no trabalho, ou até mesmo mudar a sua rotina diária. O importante é dar o primeiro passo. Cada pequeno desafio que você supera vai, pouco a pouco, expandir sua zona de conforto. À medida que você começa a sair mais frequentemente da sua zona de conforto, vai perceber que a sua mente começa a se adaptar a novas situações, a se sentir mais confortável com a incerteza e o desconhecido. Essa adaptação é o que vai permitir que você alcance metas maiores e se prepare para enfrentar desafios ainda mais intensos. O segredo é entender que a sensação de desconforto é temporária. Ela vai embora à medida que você se adapta e cresce, e com o tempo, você se sentirá mais forte e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Outra chave para criar uma realidade além da sua zona de conforto é a mentalidade de persistência. Quando você se desafia e sai da sua zona de conforto, não significa que o sucesso virá facilmente ou rapidamente. Haverá momentos de falhas, de dúvidas e de frustrações. Mas o que diferencia aqueles que alcançam seus objetivos dos que desistem é a capacidade de persistir diante das dificuldades. Quando você entende que os obstáculos são uma parte natural do processo de crescimento, você começa a encará-los de forma diferente. Ao invés de se sentir desanimado, você começa a se sentir motivado, sabendo que a superação desses obstáculos é o que vai fazer você crescer e alcançar sua versão mais forte. Se você continuar praticando o ato de sair da sua zona de conforto, perceberá que sua confiança começa a aumentar. Isso acontece porque você está continuamente se desafiando e se mostrando capaz de lidar com o que antes parecia impossível. A confiança não vem da ausência de medo ou da ausência de desafios, mas sim de saber que, mesmo com medo ou insegurança, você tem a força necessária para enfrentar qualquer situação. E quando você percebe isso, a zona de conforto já não é mais um lugar desejado, mas sim um lugar que te impede de crescer. Sua nova realidade será aquela em que você sabe que pode conquistar qualquer coisa fora da zona de conforto, porque você já provou a si mesmo que é capaz de se adaptar e prosperar no desconhecido. Em resumo, a verdadeira magia do sucesso acontece fora da sua zona de conforto. Ao desafiar seus limites e se arriscar no desconhecido, você se permite crescer, aprender e conquistar o que antes parecia impossível. Não tenha medo do desconforto. Aprenda a abraçá-lo como uma parte essencial do seu caminho para o sucesso. Cada passo para fora da sua zona de conforto é um passo em direção a uma nova versão de você mesmo, mais forte, mais confiante e mais capaz de realizar grandes feitos. Aproveitando o poder do autodiálogo positivo. Você já parou para ouvir a conversa que tem consigo mesmo? A maioria das pessoas não percebe, mas o maior influenciador da sua vida é a sua própria mente. Como você se vê, como você fala consigo mesmo e como se percebe nas adversidades, molda diretamente sua realidade. O que você diz para si mesmo todos os dias tem um poder profundo sobre o que você será capaz de alcançar. O autodiálogo positivo não é apenas uma técnica de motivação, mas uma chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Imagine que você está prestes a enfrentar um grande desafio. Pode ser um novo projeto no trabalho, uma entrevista de emprego importante ou até mesmo uma competição. O que você pensa antes de entrar nessa situação faz toda a diferença. Se você estiver dizendo a si mesmo, "Eu não sou bom o suficiente", "Eu nunca vou conseguir", ou "Isso vai ser difícil demais",
Então, o que você está fazendo é programando seu cérebro para o fracasso. Mas, e se ao invés disso, você se dissesse: eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho a força necessária para superar qualquer desafio. Eu vou aprender e crescer com essa experiência. Esse simples ajuste na forma de se falar tem o poder de transformar o seu comportamento, a sua confiança e os seus resultados. O autodiálogo positivo é uma ferramenta poderosa para reforçar suas crenças de autossuficiência e criar uma mentalidade resiliente. Quando você se permite alimentar sua mente com pensamentos encorajadores, você muda a maneira como reage às adversidades. Você começa a ver os desafios como oportunidades de crescimento, ao invés de barreiras intransponíveis. Isso cria uma mentalidade proativa, onde a pessoa não apenas espera pelo sucesso, mas trabalha ativamente para conquistá-lo, com confiança, clareza e determinação. A neurociência por trás do autodiálogo é fascinante. Estudos mostram que as palavras que usamos internamente têm um impacto direto no nosso cérebro. Quando você diz algo positivo para si mesmo, você ativa as regiões cerebrais associadas à recompensa, ao prazer e à motivação. Por outro lado, palavras negativas ativam áreas do cérebro associadas ao estresse, medo e insegurança. Isso significa que, ao usar um autodiálogo negativo, você está literalmente criando um ambiente mental que dificulta a ação e o progresso. Em contrapartida, o autodiálogo positivo cria um ambiente propício para a ação e a confiança. Entender a importância desse processo é fundamental. Quando você começa a treinar seu cérebro para se falar de forma positiva, você está criando novos caminhos neurais que vão te impulsionar para a frente. O cérebro, por ser plástico, adapta-se aos estímulos repetidos e começa a agir de acordo com os pensamentos que você mais reforça. Isso significa que, se você continuamente se falar de forma encorajadora, você vai começar a criar um padrão mental que se alinha com a confiança e a eficácia, e suas ações vão refletir esse novo padrão. Agora, o que realmente importa é como começar a aplicar o autodiálogo positivo no seu dia a dia. O segredo está na repetição e na consciência constante dos seus pensamentos. Quando você acorda pela manhã, ao invés de pensar, hoje vai ser um dia difícil, ou eu não estou preparado para isso, mude a narrativa. Diga a si mesmo, hoje vai ser um dia produtivo. Eu estou preparado para os desafios que surgirem. Com o tempo, essas afirmações positivas não serão apenas palavras, mas verdades que você internaliza e age conforme elas. Além disso, o autodiálogo positivo deve ser genuíno. Não adianta simplesmente repetir palavras vazias. É preciso que você realmente acredite no que está dizendo a si mesmo. Quando você diz algo positivo, procure visualizar também o resultado positivo dessa situação. Se você está se preparando para uma apresentação importante, por exemplo, visualize-se fazendo a apresentação de forma confiante, com clareza e com sucesso. Essa visualização fortalece a conexão entre o pensamento positivo e o comportamento desejado. Vale ressaltar que o autodiálogo positivo não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está sempre bem. Não se trata de ser excessivamente otimista de uma maneira irreal. Em vez disso, trata-se de ter uma abordagem realista, mas otimista, reconhecendo os desafios e ao mesmo tempo acreditando em sua capacidade de superá-los. Quando você se fala de forma positiva, você reconhece seus pontos fortes, suas habilidades e o poder que tem para superar qualquer obstáculo que apareça no caminho. É natural que, ao tentar mudar o seu autodiálogo, você encontre resistência. O cérebro está acostumado com padrões de pensamento negativos, e alterar esses padrões pode parecer um desafio. Mas é importante entender que toda mudança leva tempo e prática. Não desanime se, nos primeiros dias, você não perceber uma grande diferença. O que importa é a consistência. Com o tempo, os pensamentos negativos começarão a perder força, e você se verá mais confiante, mais resiliente e mais preparado para enfrentar qualquer situação. Ao final, a forma como você se fala determina a forma como você age. E como você age
é o que cria os seus resultados. O autodiálogo positivo é um componente essencial da mentalidade de sucesso. Comece a praticá-lo agora e observe como isso transforma sua confiança, suas ações e, finalmente, seus resultados. Você tem o poder de moldar sua realidade com as palavras que usa consigo mesmo. Escolha palavras que te elevem e que te empoderem. Seu futuro começa na maneira como você fala consigo mesmo hoje. Visualização. O treinamento mental que você estava percebendo errado. Muitas vezes, nos concentramos tanto nas ações físicas e nos esforços tangíveis necessários para alcançar nossos objetivos que esquecemos de um dos recursos mais poderosos à nossa disposição: a visualização. A visualização é muito mais do que simplesmente imaginar o que você quer. Ela é uma técnica poderosa que utiliza a mente para criar o caminho do sucesso, ajudando você a alcançar suas metas de maneira mais eficaz e estratégica. No entanto, a maioria das pessoas subestima seu impacto real, pensando que ela é apenas uma ferramenta para sonhadores ou algo superficial. A verdade é que a visualização é um dos treinamentos mentais mais eficazes e comprovados para alcançar qualquer objetivo. A visualização, quando feita corretamente, é uma prática de ativação mental que prepara seu cérebro para agir de acordo com os resultados desejados. Quando você visualiza seus objetivos, você não está apenas criando uma imagem mental do que quer alcançar, mas está de fato preparando o seu cérebro para agir como se já tivesse alcançado esses objetivos. É como se você estivesse repetindo a ação desejada mentalmente, ativando as mesmas áreas do cérebro que seriam ativadas caso você estivesse realmente vivendo aquela experiência. Isso cria uma conexão profunda entre o que você deseja e o que seu cérebro acredita ser possível. A neurociência por trás da visualização é fascinante. Estudos mostram que quando você visualiza uma ação ou resultado, seu cérebro não consegue distinguir se o que está acontecendo é real ou apenas uma imaginação. Ele ativa as mesmas regiões cerebrais como se estivesse vivendo a experiência fisicamente. Esse processo cria uma memória muscular mental, o que significa que o cérebro começa a associar a ação visualizada com a familiaridade e o comportamento. Portanto, quando você se vê alcançando algo grande, como conquistar um prêmio, fechar um grande negócio ou conquistar uma meta importante, você está literalmente treinando sua mente e corpo para tomar as ações necessárias para que isso aconteça. A visualização não é apenas uma técnica para sentir-se bem. Ela tem um impacto direto e prático nos resultados. Visualizar com detalhes específicos o que você quer alcançar faz com que seu cérebro comece a procurar oportunidades, tomar decisões melhores e agir de maneira mais alinhada com o que você está criando mentalmente. Isso acontece porque a visualização ativa o sistema de neuroplasticidade do cérebro, fazendo com que ele se reorganize para se alinhar aos seus objetivos. Em outras palavras, a visualização não é uma fuga da realidade, mas uma preparação estratégica para a ação real. Ao utilizar essa técnica, você deve se concentrar em visualizar com intensidade e clareza, como se já estivesse vivendo a experiência. Feche os olhos e imagine-se alcançando seus objetivos, mas não de uma maneira vaga. Crie imagens nítidas e detalhadas do que você quer alcançar. Como você se sente, o que vê ao seu redor, as pessoas com quem está, os sons que ouve. Quanto mais detalhes você adicionar à sua visualização, mais real ela se tornará para sua mente. Isso cria um senso de familiaridade com o sucesso, e com o tempo, faz com que você atue de maneira mais alinhada com aquilo que visualizou. Para que a visualização seja eficaz, ela deve ser feita regularmente. Não é algo que você faz uma vez e espera que funcione magicamente. A prática constante de visualização fortalece os caminhos neurais no cérebro, ajudando a consolidar suas intenções e ações. Isso significa que, ao visualizar consistentemente, você começa a reforçar o desejo de alcançar seu objetivo, tornando-o uma parte integrada da sua mentalidade e comportamento. Mas a visualização vai além do simples sonhar acordado. Ela deve ser acompanhada de uma ação direcionada. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar
que a visualização sozinha é suficiente para alcançar seus objetivos. Não é. Visualizar sem agir é como comprar uma entrada para um voo, mas nunca embarcar no avião. A visualização, quando combinada com ações práticas e consistentes, cria um ciclo poderoso de sucesso. Ela prepara o cérebro para as ações necessárias, fazendo com que você se sinta mais confiante e preparado para agir de acordo com os seus objetivos. A chave para usar a visualização de forma eficaz está em sua capacidade de visualizar o processo, e não apenas o resultado final. Muitas pessoas erram ao visualizar somente o prêmio, o sucesso final. Embora isso seja importante, é fundamental que você visualize as etapas do caminho. Como você vai lidar com os obstáculos, como vai agir quando as coisas não saírem como o planejado, e como vai continuar motivado e comprometido com o seu objetivo. A visualização do processo cria um compromisso mental profundo, onde você já se vê superando as dificuldades e avançando com perseverança. A visualização também pode ser usada para reduzir a ansiedade e aumentar a confiança. Quando você se imagina realizando uma tarefa difícil ou desafiadora, seu cérebro começa a perceber essa situação como algo familiar e alcançável. Isso faz com que você se sinta mais preparado para enfrentar o que está por vir. Quanto mais você pratica visualizar, mais seu cérebro cria uma sensação de competência e confiança para realizar aquilo que você imagina. Em resumo, a visualização é uma ferramenta poderosa e científica para criar a realidade que você deseja. Ela não é uma técnica mágica ou uma simples fantasia, mas sim um treinamento mental concreto e eficaz. Ao usar a visualização de forma constante, você não apenas está criando uma imagem mental do seu sucesso, mas também preparando seu cérebro e suas ações para transformar essa imagem em realidade. O segredo é fazer da visualização uma prática regular, rica em detalhes e acompanhada de ações concretas, para que você se torne a pessoa capaz de alcançar o que sempre desejou. A conexão entre emoção e conquista. Você já percebeu como as suas emoções afetam diretamente suas ações e decisões? Elas têm o poder de moldar não apenas a maneira como você se sente, mas também como você se comporta e até mesmo o que você consegue alcançar. As emoções são forças poderosas que governam nossa vida, e entender a conexão entre emoção e conquista pode ser a chave para desbloquear um potencial ilimitado. Quando você aprende a dominar suas emoções e usá-las a seu favor, a vida deixa de ser uma luta constante e se transforma em uma jornada de conquistas consistentes. Muitas vezes, as pessoas tentam racionalizar tudo. A ideia de que a razão e a lógica devem ser os motores principais para o sucesso parece dominar. No entanto, as emoções são, na realidade, o combustível por trás da motivação e da ação. Elas não são apenas reações passageiras. Elas influenciam profundamente o nosso comportamento e as decisões que tomamos, especialmente em momentos cruciais. Em vez de tentar reprimir suas emoções ou ignorá-las, é essencial aprender a gerenciá-las e direcioná-las para os resultados desejados. Se você já sentiu um impulso inexplicável de energia antes de um grande evento, ou um medo paralisante antes de enfrentar um desafio, sabe como as emoções podem influenciar seus comportamentos de forma profunda. No entanto, o que poucas pessoas entendem é que não é a emoção em si que determina o sucesso, mas como você escolhe reagir a ela. O medo pode paralisar, ou pode ser transformado em ação motivada. A raiva pode destruir, ou pode ser direcionada para impulsionar você em direção à sua meta. A tristeza pode te segurar, ou pode ser a força que te motiva a levantar e tentar novamente. Esse processo de gerenciar suas emoções é o que chamamos de inteligência emocional, e é uma habilidade que separa os vencedores dos que ficam à margem. Pessoas emocionalmente inteligentes sabem como lidar com os altos e baixos, com as inseguranças e as frustrações, e principalmente, sabem como transformar essas emoções em algo positivo e produtivo. Ao aprender a controlar suas reações emocionais, você se torna mais resiliente, motivado e focado, elementos essenciais para alcançar seus maiores objetivos.
A emoção está ligada ao que é conhecido como o sistema límbico, a parte do cérebro que controla nossas respostas emocionais. Esse sistema está constantemente em ação, o tempo todo, reagindo a estímulos externos e internos. Quando você enfrenta uma situação estressante, como um grande desafio ou a possibilidade de fracasso, o cérebro pode gerar emoções de medo ou ansiedade. No entanto, se você aprender a reconhecer essas emoções e a direcioná-las de maneira consciente, você pode usar essa energia emocional para gerar ação positiva, ao invés de ser dominado por ela. O controle das emoções começa com o autoconhecimento. Você precisa ser capaz de reconhecer o que está sentindo, identificar a origem dessas emoções e entender como elas afetam seu comportamento. Quando você se dá permissão para sentir, mas escolhe como reagir, começa a dominar a arte de utilizar a emoção como combustível para o sucesso. Esse controle emocional é o que vai te permitir agir, mesmo quando a pressão aumentar ou quando o medo começar a tomar conta. Ao desenvolver essa habilidade, você deixa de ser escravo de suas emoções e passa a ser o mestre delas. Uma das melhores maneiras de controlar suas emoções é praticando a autodisciplina. Quando você tem disciplina mental, consegue estabelecer um estado emocional positivo, mesmo diante das adversidades. Isso não significa reprimir as emoções negativas, mas aprender a não se deixar dominar por elas. Você começa a perceber que as emoções não controlam suas ações. Você é quem controla suas emoções. Quando você escolhe agir com base no que realmente importa, e não nas emoções passageiras, começa a se mover em direção ao sucesso com mais clareza e determinação. Além disso, a visualização também desempenha um papel fundamental na conexão entre emoção e conquista. Ao visualizar seus objetivos, você ativa emoções positivas e motivadoras que criam uma sensação de confiança e excitação. As emoções geradas pela visualização positiva preparam o seu cérebro para tomar as ações necessárias para alcançar aquilo que você está imaginando. Isso cria uma conexão direta entre o que você sente e o que você faz, estabelecendo uma mentalidade de vitória. Quando você começa a perceber que suas emoções são uma ferramenta poderosa e não um obstáculo, sua capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos se expande. Você passa a ser movido não pelo medo, pela dúvida ou pela frustração, mas pela energia que você gera ao transformar essas emoções em algo positivo. As emoções não são algo que você deve temer ou evitar. Elas são uma fonte de motivação, se você souber como direcioná-las corretamente. Então, qual é a lição aqui? A maneira como você gerencia suas emoções é crucial para alcançar o sucesso. Se você está dominado pela raiva, pelo medo ou pela insegurança, você está limitando suas ações. Mas quando você aprende a utilizar essas emoções para gerar ações positivas e focadas, você não está mais à mercê delas. Você se torna capaz de agir com confiança, independência e clareza, criando resultados tangíveis em sua vida. E ao fazer isso, você cria uma realidade em que suas emoções trabalham para você, e não contra você. Em resumo, entender a conexão entre emoção e conquista é um dos maiores segredos para alcançar seus objetivos. Ao dominar suas emoções, você se torna capaz de moldar sua vida de acordo com a sua visão, superando obstáculos e aproveitando cada desafio como uma oportunidade de crescimento. As emoções são um combustível poderoso. Você só precisa aprender a usá-las da maneira certa. Dominando a mente para desbloquear a consistência. A consistência é, sem dúvida, uma das chaves mais poderosas para o sucesso, mas é também uma das qualidades mais difíceis de cultivar. Muitas pessoas começam suas jornadas com uma grande energia, uma visão clara e um plano bem definido. Mas logo, com o tempo, a motivação diminui e o esforço inicial se perde. O que as separa das pessoas que realmente alcançam grandes conquistas não é a falta de talento ou oportunidades, mas a capacidade de manter a consistência, mesmo diante das adversidades e do desânimo. A questão é que a consistência não vem naturalmente.
Ela exige controle mental, disciplina e a habilidade de se manter focado em seus objetivos a longo prazo. E isso é onde a maioria das pessoas falha. Em vez de entender que a consistência é construída através de pequenos hábitos diários, muitas pessoas acreditam que precisam de grandes momentos de motivação para continuar. Quando a motivação diminui, a ação também diminui, e a consistência é perdida. O segredo para desbloquear a consistência está em como você treina sua mente para não depender de momentos de motivação, mas de criar uma mentalidade de ação constante. Primeiro, é essencial entender que a consistência não significa fazer tudo de forma perfeita, mas sim fazer algo todos os dias, independentemente das circunstâncias. Quando você se compromete com a ação diária, mesmo que ela seja pequena, você está criando um ciclo positivo que alimenta o progresso e mantém sua mente focada. A mentalidade da consistência é construída através da repetição. O cérebro, quando treinado, se adapta à nova rotina e começa a agir de forma automática, sem a necessidade de esforço excessivo. Ao praticar ações consistentes todos os dias, você começa a transformar esses pequenos passos em uma trajetória sólida, que eventualmente leva ao sucesso. Uma das maiores barreiras à consistência é o medo de falhar. As pessoas tendem a desistir porque acreditam que qualquer erro ou falha significa que não são capazes. No entanto, a falha é parte do processo, e aprender a aceitá-la é uma das chaves para desbloquear a consistência. Em vez de desistir diante de um erro, você deve usá-lo como um ponto de aprendizado, um lembrete de que o sucesso não é um destino final, mas uma jornada contínua de ajustes e adaptações. O segredo é aprender a enxergar a falha como um degrau e não como um obstáculo. É preciso também aprender a cultivar a autodisciplina, que é a base da consistência. A autodisciplina é o que faz você seguir em frente quando o entusiasmo diminui e quando os desafios começam a aparecer. Ela é o que mantém você na linha, mesmo quando as distrações são grandes ou quando as tarefas parecem difíceis. A autodisciplina se fortalece com o tempo e com a prática. Quanto mais você se comprometer com a ação, mesmo que pequena, mais fácil se tornará manter o foco e a direção. Uma das melhores maneiras de praticar a consistência é começar com hábitos simples, mas eficazes. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, comece com uma única ação que você sabe que pode fazer todos os dias. Isso pode ser algo simples como acordar mais cedo, escrever todos os dias ou dedicar 30 minutos do seu dia a um projeto importante. Esses pequenos passos consistentes têm um impacto significativo a longo prazo, pois eles constroem momentum, e o momentum é uma das forças mais poderosas quando se trata de alcançar seus objetivos. À medida que você constrói esse momentum, sua confiança aumenta e a consistência se torna mais natural. Agora, um dos maiores desafios para manter a consistência é o que chamamos de falta de resultados imediatos. Muitas vezes as pessoas desistem quando não veem resultados rápidos ou quando o progresso parece lento demais. Mas aqui está a realidade. Os grandes resultados vêm com o tempo. Eles são o produto de um esforço constante, dia após dia, sem se deixar abater pelos altos e baixos que surgem ao longo da jornada. O segredo é confiar no processo e continuar, mesmo quando o progresso parece pequeno ou quase invisível. O tempo vai fazer o seu trabalho, e a consistência é o que vai garantir que você colha os frutos. Quando você adota a mentalidade de consistência, seu cérebro começa a reagir de maneira diferente aos desafios. Você aprende a focar no que está sob seu controle e não no que está fora dele. Isso cria um ciclo de ação e reação, onde a consistência se torna um hábito natural. Você começa a perceber que não é necessário esperar por momentos de inspiração ou por uma grande dose de motivação para agir. Você age porque entendeu que a ação constante é o que vai te levar ao sucesso, não os momentos de grande energia ou empolgação. No final das contas, a verdadeira diferença entre aqueles que alcançam suas metas e aqueles que não conseguem é a capacidade de manter-se em movimento, não importa o que aconteça. A consistência é o motor invisível que transforma sonhos em realidade. Quando você começa a adotar essa mentalidade,
Não há mais espaço para a dúvida, para a procrastinação ou para a desistência. O sucesso vai se tornando inevitável, porque você está construindo um hábito diário de ação, e com o tempo, cada pequena ação se acumula, gerando resultados incríveis. Portanto, se você quer alcançar seus maiores objetivos, comece a se comprometer com a consistência. Entenda que o sucesso não é sobre fazer tudo de forma perfeita, mas sobre fazer algo todos os dias. E lembre-se, a verdadeira magia acontece quando você domina a mente para agir consistentemente, sem depender da motivação momentânea. Com a consistência, o impossível se torna possível. Transformando sua vida. A mudança de mentalidade que muda tudo. Tudo o que você ouviu até aqui sobre foco, clareza, disciplina, consistência, emoções e crenças converge para um ponto crucial: a mudança de mentalidade. É ela que decide se você vai continuar vivendo preso às mesmas limitações ou se vai finalmente liberar a sua verdadeira capacidade de conquista. Essa mudança não é apenas um ajuste de pensamentos, mas uma transformação profunda na forma como você enxerga a si mesmo, o mundo ao seu redor e os desafios que surgem em seu caminho. Quando você muda sua mentalidade, você muda sua vida inteira. Pense em todas as pessoas que você conhece que parecem estar sempre presas ao mesmo ciclo. Começam algo com entusiasmo, mas param no meio do caminho. Vivem reclamando da sorte, das oportunidades que não apareceram, dos obstáculos que surgiram. Essas pessoas ainda não compreenderam que o que as prende não é o mundo externo, mas o interno. A mentalidade fixa, limitada, é a prisão invisível que mantém milhões de pessoas vivendo muito aquém do seu potencial. E a chave que abre essa prisão é justamente a mudança de mentalidade. Essa mudança começa quando você entende que não precisa mais esperar pelas condições perfeitas, nem depender de motivação passageira. Você percebe que já tem dentro de si os recursos necessários para crescer e prosperar. A mente deixa de ser um campo de batalha desordenado e passa a se tornar o seu maior aliado. Você para de lutar contra os pensamentos negativos como se fossem inimigos invencíveis e começa a substituí-los, pouco a pouco, por narrativas fortalecedoras que constroem quem você deseja ser. A transformação ocorre quando você reconhece que não é vítima das circunstâncias, mas criador da sua própria realidade. A mudança de mentalidade exige coragem, porque significa abandonar as desculpas. Significa assumir total responsabilidade por seus resultados e pela sua vida. Isso pode ser desconfortável no início, mas também é libertador. Quando você assume o comando, descobre que ninguém além de você pode determinar até onde vai chegar. As barreiras continuam existindo, mas agora você as enxerga como degraus, não como muros. O medo continua aparecendo, mas você já não o vê como sinal de fraqueza, e sim como parte natural do processo de crescimento. Você para de buscar segurança e começa a buscar evolução. Essa mudança também redefine sua relação com o tempo. Em vez de esperar resultados imediatos, você entende que o verdadeiro sucesso vem da consistência, do esforço contínuo, dos pequenos passos repetidos todos os dias. O processo deixa de ser um peso e se torna uma oportunidade de se desenvolver e fortalecer. Você começa a viver não mais com pressa de chegar, mas com gratidão pelo caminho que está trilhando. A jornada passa a ter tanto valor quanto a chegada. Essa é a verdadeira mentalidade de crescimento. E talvez o mais poderoso dessa transformação seja o impacto que ela tem em todas as áreas da sua vida. Uma mudança de mentalidade não fica restrita ao seu trabalho ou aos seus projetos. Ela se reflete nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua autoestima e em tudo o que você faz. Quando você se torna uma pessoa mentalmente mais forte e resiliente, você inspira os outros ao seu redor a também buscar sua melhor versão. Você passa a ser uma referência, não porque se tornou perfeito, mas porque decidiu crescer e mostrar que é possível. A sua mudança se torna também a mudança do mundo ao seu redor. Agora, pense em tudo o que falamos até aqui. Imagine se cada lição,
cada estratégia e cada insight fosse aplicado de verdade no seu dia a dia? Onde você estaria em 6 meses? Em 1 ano? Em 5 anos? A resposta está clara. Você estaria vivendo uma vida totalmente diferente, porque a sua mentalidade seria diferente. A sua realidade externa é apenas o reflexo da sua realidade interna. Quando você muda dentro, tudo fora muda também. Portanto, este é o convite final. Decida mudar sua mentalidade hoje. Não espere pelo momento ideal. Não espere pelas condições perfeitas, porque elas nunca virão. O momento certo é agora. Transformar sua vida começa no exato instante em que você escolhe pensar de forma diferente, acreditar em si mesmo e agir de acordo com a sua nova visão. Essa é a mudança que muda tudo. Esse é o ponto de virada que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam. Você tem dentro de si tudo o que precisa para criar a vida que deseja. O poder está na sua mente e a escolha está nas suas mãos. Lembre-se, não existe limite maior do que aquele que você coloca em si mesmo. Liberte-se, mude sua mentalidade e veja o impossível se tornar possível. A mudança começa agora. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho.